O equipamento da Merck, por sua vez, ele tem uma lâmpada de xenônio, tá? E ela liga quando ela sente uma presença. Então, a gente pode olhar aqui que não tem não tem nada ligado, porque nós não temos uma cubeta inserida. Então, ela funciona como se fosse um sensor de presença. Você coloca a cubeta, a luz acende e faz a leitura. Essa lâmpada, ela é feita para durar, ela não é contada por hora ligada, é por pulso, tá? Do Pruve 600 Plus, e o do 300 também, ela tem a durabilidade de 5 bilhões de pulsos, tá? Então, assim, é mais fácil você quebrar o equipamento de forma externa do que queimar essa lâmpada, tá? Nós tivemos apenas um caso, né, Robinho, de problema na lâmpada, que a Merck foi contatada e ela mandou um equipamento novo, tá? Então, assim, tendo o uso correto, né, não tendo mau uso, a lâmpada dura aí uma eternidade, tá bom? Então, quanto a isso, questão de troca de lâmpada, você pode ficar sossegado. Falamos sobre a lâmpada, falamos sobre a facilidade da porta, né, de trabalhar com a porta aberta. Ele tem uma capacidade de armazenamento de 7.500 resultados, tá? Então, assim, é uma quantidade muito grande. Como que ele faz a exclusão desses resultados? Também é de forma automática. Então, vamos supor que você compra um Pruve desse zerado, você vai fazer as suas análises e chegou na análise 7.500. Quando for a 7.500, que ela descer para 7.501, ele apaga o resultado automático, tá? Você, de como o equipamento vem de fábrica, você não consegue excluir os resultados dele, tá? Você precisa ativar um administrador para você conseguir fazer a exclusão dos resultados. Por que você não consegue excluir? A Merck, ela pensa muito em segurança analítica, tá? Então, se você erra um ensaio, não é mais fácil um analista, vamos supor, você é o supervisor, o analista seu, ele foi usar o equipamento e ele errou uma análise. Ele vai ter que refazer, não vai? Não é mais fácil ele justificar para você o que ele errou do que ele excluir o resultado? Então, por esse motivo que nós não temos a opção de fábrica como exclusão de resultados, tá? Porque eu penso muito naquilo, se o analista excluiu um resultado hoje, quem garante que ele já não excluiu outros, né? Então, por conta dessa segurança analítica, não tem como excluir o resultado. É claro que se você ativar um modo administrador, aí sim você tem a opção de excluir os resultados, tá? Bom, vindo aqui para a tela do Pruve, nós temos 8 botões principais, tá? Então nós temos aqui o botão de método, como o próprio nome diz, são os métodos que já vêm cadastrados no Pruve. Tem uma guia chamada definições, só que a guia não está ativada. Por quê? Porque essas definições, elas são pro método e não é pro equipamento. Tá? Não é, essa aba de definições não é o configurações gerais como se fosse um celular. Eu vou mostrar para você onde é. Nós temos as leituras diretas do ad hoc, o AQA, que é a garantia de qualidade, e eu falei que são 8 botões, né? Aí nós temos essas 3 listras aqui, ó. Você consegue ver? Então, quando eu clico nela, ela muda para outros 4 botões, que é a aba de resultados, a aba de sistema, aqui sim é as informações do seu equipamento, login, logout, que é quando você ativa um administrador, que eu já comentei há pouco, e temos o cronômetro dele aqui, tá? Já vou te adiantar, o cronômetro dele é bem baixinho, tá? Então a gente já pediu para o pessoal da Alemanha mudar essa interface, fazer um cronômetro melhor, tá? Que seja mais fácil de usar e que dê para escutar. Então o cronômetro dele é um pouco baixo, tá bom? Bom, na guia de sistema nós temos todas as informações que o equipamento possui. Então aqui a informação, a versão dele, o nome do dispositivo, o contador da lâmpada, lembra que eu falei para você que ele trabalha por pulso? O número de série dele, que é como a gente consegue rastrear o equipamento. Aqui na parte de interface nós temos algumas opções visuais, sinais sonoros e luz de fundo. Então você consegue diminuir, né, o brilho da tela do seu equipamento, tá? E aqui ele fala também em imprimir arquivo em PDF. Esse equipamento ele tem 2 opções de exportação. Você pode exportar em PDF e pode exportar em Excel, tá? E ele tem a opção de impressão automática, que é o que nós estamos falando aqui agora. O que
O que quer dizer essa impressão automática? Quer dizer que toda vez que você fizer uma análise, se ele tiver plugado numa impressora, ele vai fazer uma impressão. Só que aí, vamos supor, você faz 100 análises no dia, vai ser 100 folhas de papel. Então, como ele já faz o armazenamento dos resultados, não tem tanto motivo para isso, né? Mas caso você queira, também tem essa opção. Aqui na aba de região, nós temos idioma, data e hora, então, claro, o idioma de português, a data de hoje e a hora, né? Então ele armazena isso. Ele trabalha com fonte. Quando ele é desligado da fonte, ele precisa de uma fonte de energia para manter essa característica que você definiu, certo? Para isso, ele tem atrás, eu vou te mandar a foto depois, uma caixinha onde tem uma bateria. Aquelas baterias de relógio, sabe? Aquela R32. Às vezes o que pode acontecer é de você ligar seu equipamento e o equipamento tá com a data errada e a hora em meia-noite. É só você trocar a bateria, vir aqui em região e novamente trocar para a língua, né, para o idioma que você quer e a data e a hora. Bom, nós temos aqui a parte de qualidade, que tem, como o próprio nome diz, alguns ajustes que o equipamento faz. Então nós temos a opção de zero rápido. Eu vou falar para você agora sobre o zero rápido, mas você vai entender mais adiante quando eu começar a falar dos kits. Mas o zero rápido, como o próprio nome diz, se eu passar uma água para todos os kits de uma vez só. Pensa que seria um branco geral. Então você põe lá uma água que vai zerar todos os kits. Como esse equipamento ele pede um zero a cada 7 dias, a gente não vê tanta necessidade do zero rápido estar ativo. Aqui a 1, aqui a 2 é a parte de bloqueio, é quando você adiciona um administrador. Se você adicionar um administrador, eu peço para que você guarde a senha em um local que todo mundo tem acesso, porque se você perder essa senha e o equipamento bloquear, a gente não consegue fazer o desbloqueio. Aí a gente tem que mandar ele para a Alemanha, tá? Porque não tem como excluir o resultado. Então, pode passar 1000 usuários aqui, que ele não vai fazer exclusão de resultados, né? Ele não vai poder alterar nada no equipamento que comprometa o equipamento seu. Então, evite a parte do hackear. Ajuste do zero expirado, aquele está como 7 dias, é o que vem de fábrica. Outro detalhe interessante desse equipamento é que ele faz um ajuste a cada 7 dias. Então, vamos supor, você está fazendo uma análise de ferro e você fez o zero hoje. O zero desse equipamento é água, tá? A gente não faz branco para esse equipamento. Então, o zero dele é água, tá? Não faz branco. Salvo exceção, tem um kit de cloreto que precisa fazer, mas depois eu explico o porquê. Então, o que acontece? Se eu fizer o ajuste de zero hoje, né, eu vou passar uma água hoje, nesse equipamento, eu vou precisar zerar ele só no dia 1º, né? Porque esse mês é 30, né? Então, daqui 7 dias eu precisaria zerar esse equipamento novamente. E ele pede para fazer esse ajuste de zero. O que o pessoal pergunta, bom, tá cadastrado com 7 dias, mas eu posso fazer antes? Pode. Posso fazer depois? Pô, aí não, né? Porque o pessoal tá acostumado a fazer branco todo dia, vai fazer a cada 7 dias, já tá ganhando aí 6 dias de lambuja. Então, menos tudo bem, mas jamais, tá bom? Usar reagentes vencidos. Esse equipamento, por sua vez, ele tem uma característica interessante, o uso de reagentes vencidos. E aí você pode me perguntar, ué, Gabriel, mas como que ele vai saber se meu reagente está vencido? Porque em cada kit que você compra, esse aqui é um modelo, tá? Um modelo de sulfito. Veja que o kit, ele tem os reagentes e ele tem isso daqui, ó. Isso daqui é chamado de Live ID, autoseletor, tá? É um QR Code. E nesse QR Code ele puxa as informações desse kit que está aqui na nossa frente. Então ele puxa lote e puxa validade. Então quando esse kit vencer, se você for usar ele, veja que aqui no equipamento ele está com um cheque, né, para deixar você usar. Ele vai te perguntar, Fabrício, você quer, o reagente está vencido, você quer usar? Aí você tem a opção, não quero usar, sim, quero usar. Sobre a validade dos kits. Nenhum kit sai da Alemanha se não tiver, no mínimo, 3 anos de validade, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, vence no mês 6 de 2026, mas ele foi aberto há 2 anos. Então, assim, ó, é uma validade bem extensa, né? Enquanto você tem kits da Hack que vence aí com 6 meses
de validade. Então esse daqui ele traz uma facilidade bem boa aí, vamos dizer assim. Então ele dá essa opção de você usar os reagentes vencidos. Lembrete de serviço, ele não está selecionado porque é para fazer calibração, mas o equipamento ele sai daqui da Satélite para você com o certificado de calibração da Merck e com a vistoria da Satélite, tá? Então eu pego o equipamento que você adquirir, eu vou colocar ele na bancada, vou fazer alguns testes e vou passar um padrão de calibração para garantir que o equipamento vá devidamente calibrado para você. Quando você vai precisar calibrar o equipamento novamente? Depende do seu uso. O que a gente está habituado é em torno aí de 1 ano, 2 anos, dependendo da quantidade que você usa, mas quer dizer que durante 1 ano ele vai perder a calibração? Não. Ele feita a calibração uma vez, cara, você pode usar ele aí vários anos aí que ele não perde a calibração, tá? A calibração que a gente faz, você já deve ter ouvido falar de filtro de calibração, filtro óptico. Então, o que a gente faz é pegar um filtro óptico, né, com um certificado. Geralmente a gente usa o da Spexol. Então a gente passa ele em 6 comprimentos de onda, se não me engano. E aí a gente faz um comparativo do resultado que ele deu para o resultado real. E aí, estando tudo ok, ele está devidamente calibrado. No hack, você tinha aquela opção resultado fora da faixa de medição, que ele ficava vermelho, né? Se o resultado, vamos supor, você espera que seja 200. O seu kit, ele lê até 250. Só que o resultado, na realidade, é de 300. Se o high e o low tiver assim, como está acima, ele vai aparecer high, de high mesmo, de alto, né? Se tiver abaixo, ele vai aparecer low. Por que que ele não está selecionado? Porque quando o high e o low não está selecionado, ele faz uma interpolação entre as faixas de leitura disponíveis no equipamento. Então, ele faz uma interpolação e te entrega um resultado próximo, tá? Então, a gente... Isso, ele te mostra o resultado mesmo estando abaixo ou acima, exatamente isso, tá? Bom, você está vendo aqui na parte de exclusão de resultados? Ó, eu não consigo selecionar ele. Por quê? Porque esse equipamento não tem um administrador ativo, tá? Então, essa é a vantagem dele. Então, essa é a parte de qualidade. Aqui a parte de automação é algumas coisas que você define para ele fazer. Então, o modo standby, 10 minutos, ninguém teve contato com ele, ele entra no modo standby, fica mais ocioso. Como que você ativa ele? É só você passar o dedo na tela, que a tela volta normal. É como se fosse um celular, né? Desligamento automático, geralmente o pessoal não deixa ativo, porque o uso dele é recorrente, né? Então não faz sentido. Aqui o logoff de usuário, caso teria, né, um usuário cadastrado, nesse caso não temos. Prefixo SID, identidade da amostra, é para você nomear a amostra que você tem, tá? O único problema é, se você colocar uma cubeta, toda hora vai subir um teclado para você dar nome. Então fica contraproducente, por isso que a gente não usa, tá? Armazenamento automático, como o próprio nome diz, ele pega os resultados e armazena. Impressão automática é o que eu falei, se caso esse equipamento tivesse plugado numa impressora e aqui ativo, todo o resultado ia sair impresso. E o leitor de código de barras é justamente para fazer a leitura desse QR Code para puxar um método automático, tá? Quando o seu usuário usava um hack, ele precisava ficar indo no equipamento, procurando o método. Esse daqui, você compra um kit da Merck e automaticamente ele abre o método e atualiza a curva, tá? Então, vou fazer aqui com você só para você ver, ó. Inserir, ele bateu, ele abriu ali o método automático. O que isso quer dizer? Que agora você só precisa passar suas análises, tá? Então, ele me fala, ó, é um kit de sulfito que lê de 1 até 60. Tá? Então, muito bom esse ponto, né? Traz uma rapidez muito grande. E aí você tem um ponto aqui, ó, tipo de um pique. Não sei se você consegue ver, mas para a direita. Aqui, ó. Então você tem que descer. Isso, a posição do Live ID, ó, do QR Code. Se eu descer o QR Code sem tá no local certo, olha o que ele vai falar ali para mim. Leitor de código de barras não encontrado. Por quê? Porque eu coloquei errado, né? Então ele sempre avisa todos os passos que você vai fazer, tá? Bom, então para isso que tem o leitor de código de barras.
A parte de usuário, como o próprio nome diz, é para você cadastrar. Serviço, nós temos aqui a parte de backup, quase nunca vamos utilizar isso. Eu mesmo nunca usei, porque não precisa utilizar. Atualização, se a Merck soltar um parecer assim, Gabriel, o seu cliente precisa atualizar o equipamento, eu mando para você um arquivo zipado, você extrai num pendrive, de preferência virgem, você pluga o pendrive no equipamento, venha na aba de atualização e aperta nesse ponto. Assim que você apertar o Prove, automaticamente faz a busca desse arquivo e faz a atualização automática, tá? Então você mesmo faz a atualização se necessário. A parte de rede é para você jogar o equipamento na sua rede e o Prove Connect é o software do Prove, tá? Aí, caso vocês tiverem o interesse de usar o equipamento plugado na rede, o que geralmente não é necessário, aí você precisa fazer a aquisição do software separado, tá? Essa é a parte da configuração geral do equipamento. É a parte mais demorada, vamos dizer assim, tá? Bom, o cronômetro eu já falei para você, agora aqui na parte de resultados. Os resultados que nós utilizamos, eu, por exemplo, estava usando esse equipamento anteontem, na verdade, veja que ele marca, ó, 22/4/2026, às 5h57, o resultado de 14.3 ppb de sílica, o código 0844. Desculpa, análise 0844. Se eu clicar no meu resultado, ele vai abrir todas as informações da análise que eu fiz. Então eu sei que é o kit 101813 de sílica. O lote dele é HC 459437 e a validade é 30/9/27, tá? Então você vê que todas as informações ficam aqui cadastradas. Ele dá o resultado em concentração e também dá o resultado em absorbância, ó. Tá vendo? 0026 de absorbância, tá? 225 é o código do kit. Eu não gosto muito dele porque o próprio kit é o código do kit no Prove. Eu não gosto de pesquisar por ele, eu gosto de pesquisar pelo código do kit, que é mais fácil. Então aqui em cima eu tenho alguns filtros, ó. Tá vendo? Os quadrados. Esses são filtros para eu buscar um resultado específico. Então eu tenho aqui a busca pelo método, então vou colocar o 101813, que foi o que nós fizemos anteontem, aperto no OK, veja que ele aplica um filtro, ó, filtro 101813, eu tenho 123 resultados, tá? Então eu prefiro fazer a busca desse formato, às vezes pelo código e às vezes pelo nome, tá? Para eu não ter que entrar aqui e tirar o filtro de forma manual, eu aperto nesse C, ó. O Czinho é de clean, de limpeza. Então eu clico no C e ele tira todo o filtro que eu fiz, tá? Temos também a busca por calendário. Então eu quero buscar, por exemplo, do dia 20 de abril de 2026 até o dia 24 de 2026. Aperto em OK, ele vai fazer um filtro por data, me trouxe 116 resultados. O que tá certo, porque eu fui num cliente, eu fiz 120 resultados, tá? Desse dia até hoje. Na verdade, foram 110 e outras de demonstração, tá? Então, eu volto aqui. Ó, apertei, tirei o filtro, e aí nós temos uma outra busca, que é o ID, que é a identidade da amostra. Caso você tenha dado um nome para sua amostra, eu conseguiria buscá-la por aqui, tá? Como eu não tenho, como a gente não usa isso, não vai ter nenhum filtro para aplicar para mostrar para você. Nós temos esse quadrado aqui, ó. Quando eu clico nele, veja que ele seleciona todos os resultados, tá? Então esse é o selecionar tudo e o tirar seleção. Por que que eu faço isso? Porque quando eu clico em vários itens, se eles forem da mesma natureza, por exemplo, eu só coloquei o kit de sílica, se eu clicar aqui nessa régua, ó, na verdade não é uma régua, mas parece, olha o que acontece. Ele me mostra o gráfico de tendência de como foi as minhas análises, uma carta de controle, tá? E eu consigo exportar essa carta de controle pro Excel e pro PDF, tá? Então eu clico aqui e faço a exportação. Também consigo exportar não a carta de controle, mas os resultados para o Excel ou imprimir, tá? Então, se eu clicar em vários pontos do sílica, vou fazer o teste aqui para você ver, ó. Então, 10, 18, 13. Veja que eu filtrei apenas um kit. Eu vou selecionar tudo e vou clicar aqui no gráfico. Olha que legal os pontos que ele me mostra. Todos os pontos das análises, tá?
Então nós temos todos os itens que foram lidos aqui na carta de controle. Tá? Na aba de resultados, alguma dúvida? Não. A busca é bem fácil, você viu? Tranquilo, né? É bem intuitivo. É. Bom, agora eu vou voltar nos outros quatro botões. A QA é a parte da garantia da qualidade. Lembra que eu falei para você da questão do bloqueio do dispositivo? Esse daqui é o que eu falo para você evitar ao extremo de mexer, tá? É garantia da qualidade. Quando você precisa mexer com ele? Nunca, porque esse equipamento vai estar sempre calibrando, então é mais tranquilo. Ad hoc. Quando eu clico no ad hoc, ele faz a leitura direta de absorbância por transmitância, uma leitura direta de espectro e uma leitura direta de cinética. Como o nome diz, absorbância e transmitância. Eu venho aqui, coloco um comprimento de onda e vou fazer a leitura. Você deve fazer isso, eu não sei para qual análise que você tem, mas talvez você precise colocar, por exemplo, comprimento de onda de 720 nanômetros para dar uma absorbância, certo? É nesse ponto aqui que faz. Só que tem um adendo, uma vantagem. Esse equipamento ele tem uma opção de fazer tabelas. Então veja que eu coloquei um monte de pontos, e aí eu vou mudando o comprimento de onda, e aí quando ele vai fazer a análise, ele vai fazer na sua mesma amostra, ele vai fazer vários pontos de uma vez só. No hack, você precisava colocar um, fazer leitura, anotar. Outro, leitura, anota. Outro, leitura, anota. Esse aqui você faz direto, tá? Tanto para absorbância quanto para transmitância. Então você muda aqui, ó. Tá? Você ia perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Isso daí é uma leitura manual sem o método, né? Exatamente isso. Tá? Bom, nós temos a leitura por varredura espectral, então você define o comprimento de onda de início, o comprimento de onda final, a detecção do pico e o delta de comprimento de onda. O que isso quer dizer? Que de 400 até 900 o equipamento vai dar um pulso. Então você vai deixar uma amostra ali dentro, a cada X pico que você determinar, ele vai fazer uma leitura. E aí depois no final ele vai te trazer um gráfico, tá? Mostrando todos esses resultados. A leitura direta de forma cinética, como né, a teoria diz, é um comprimento de onda em função de um intervalo de tempo. Então você deixa a sua amostra aqui em um único comprimento de onda e ele, vamos supor, eu tenho uma amostra X que eu quero fazer a análise dela a cada 1 minuto durante 1 hora. Você vem aqui, programa isso, dá o play, coloca a sua amostra e ele vai ficar fazendo a análise durante 1 hora, tá? A parte cinética é essa. Então, ad hoc, essas leituras manuais sem o método, como você comentou. Chegamos na aba de métodos. Então, aqui nós temos os filtros também de leitura, tá? De busca, na verdade, desculpa. Então, esse daqui, ele mostra os formatos de metodologia. Então, metodologia de concentração, metodologia cinética, metodologia espectro. Para nós não é muito usual, eu prefiro buscar em 2 pontos, ou aqui, que é nas categorias dos métodos, então veja que eu tenho o item de todos, eu tenho os mais frequentes, né, os mais usados, eu tenho as curvas do usuário, que foram as que eu inseri nesse equipamento, eu tenho curvas de bio, que é a parte biológica, a parte de cor, óleo, o último utilizado, Merck, açúcar, cervejaria e food. Então esse ponto de filtro é o ponto de categorização dos métodos, tá? O problema é que tem vários, né? Esse equipamento ele já vem cadastrado com 273 métodos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em açúcar, cair em cervejaria, eu tenho 35 métodos de cervejaria. Aí eu posso ir procurando ele aqui. Só que tem um formato mais rápido. Quando no seu dia a dia você vai pegar o feeling dele, que você busca pelo código, né? Pelo código que o kit tem. Aonde que fica o código? Aqui em cima, ó, tá vendo? Esse kit é o 101746. Se eu colocar aqui 101746, ele vai buscar exatamente esse kit. Então é mais fácil você usar ele, né, o código do kit, do que você ficar fazendo a busca manual. Mas nada impede de você buscar da forma que você queira, tá? O Czinho também para fazer a limpeza. E aqui nós temos um outro botão que é para você inserir curva, tá? A inserção das curvas também, como na leitura direta sem o método, você pode ler. Você pode inserir por absorbância,
por varredura espectral e por varredura cinética. Seria a mesma coisa aqui do ad hoc, porém, você está criando um método, você está cadastrando uma curva própria sua, tá? Então, são esses 3 modelos. Usualmente, o que mais o laboratório costuma utilizar é o absorbance. Então, é para fazer a edição do método aqui, né? Então, é o que vocês já estão habituados, tá? Essa parte é para inserir a curva. Eu vou passar bem rápido para você. Nós temos aqui, para inserir a curva por método de absorbância, só para a gente entender, né? Na espectrofotometria, a gente precisa de 2 coisas na verdade, de 3 coisas para um método existir. Nome, comprimento de onda e intervalo de medição. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome teste. A unidade vai ser ppm, a citação vai ser teste, porque é um teste, né? O que seria essa citação? Por exemplo, a análise de sílica, SiO2, é uma citação. Análise de sequestrante de oxigênio, o DIRA é uma citação. Análise de ferro, Fe é uma citação, tá? A fórmula molecular. A fórmula química, desculpa. Então, o comprimento de onda eu vou colocar aqui de 500 nanômetros. A cubeta que eu vou usar vai ser a de 20. O que isso quer dizer? Se eu entrar com a cubeta de 10, ele avisa tamanho de cubeta incorreto. E ele não dá a leitura, tá? A resolução de 0,5. Intervalo de medição de 100, de 0 a 100. Veja que aqui agora ficou ativa a calibração. Se eu tivesse uma equação da reta, eu ia colocar os pontos aqui, tá? E0.0, os itens. Mas, geralmente, no laboratório, o pessoal gosta de fazer o quê? Concentração por absorbância. Então, o que eu faço? Eu clico aqui nesse item e ele abre para mim uma tabela. Aí, aqui eu vou colocar a minha concentração, então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 e as absorbâncias que eu li anteriormente, certo? Então, vou pôr aqui, ó, o item 1. 10, 20 e 30. Aí o ponto 0 é 0, minha primeira absorbância é 1, 2, 3, a segunda é 4, 3, 2 e a última é 0, 3, 2, 1. Na verdade, 0, 5, 4, 3. Oh, meu Deus, 0, 5, 4, 3. Beleza. É linear porque a gente tem uma curva, eu aperto em OK. Apertei em OK, veja que a calibração está feita. Se eu clicar novamente, olha o que ele faz. Ele gera uma equação da reta. Então eu tenho aqui 2 fatores, o fator A e o fator B. Porque a espectrofotometria, concentração é igual a A mais B vezes absorbância. É a mesma coisa que mostra aqui, ó. Então eu tenho meus fatores aqui em cima, tá vendo? Então ele mostra o gráfico também da curva que eu acabei de inserir. Se fosse verdade, né, pra gente inserir, eu ia ter que salvar aqui, tá? O equipamento ele não aceita nada sem você salvar, sem você clicar no Saved, tá? Então, a metodologia de inserção de curva é essa, tá? Então eu vou clicar aqui, olha o que ele fala, fechar sem salvar? Ok, porque eu não quero salvar isso, tá? Então a busca do método é essa e a inserção do método é sempre nesse ponto aqui, ó. Tá? Fechou. Bom, dando a continuidade, falta a aba de definições, né? Como eu disse para você, a definição é do método. Então eu vou colocar aqui um kit de cádmio, só o exemplo, tá? E vou clicar em definições. Veja que a definição agora eu consigo clicar. Esse equipamento ele faz análise em função de uma diluição. O que isso quer dizer? Se você colocar uma diluição para esse método, essa diluição vai ficar ativa até você tirar, tá? Como o pessoal no laboratório já é acostumado a fazer as diluições de forma manual, a gente aconselha não utilizar ela, tá? Porque é mais fácil, você pega lá X da amostra para X de água e depois multiplica o resultado pelo fator de diluição, né? Bem mais fácil, bem mais rápido. Correção da turbidez. Esse equipamento ele faz análise de turbidez, mas ele não faz uma análise com normativa, tá? Tanto é que ele é uma indicação. A correção da turbidez nada mais é que se tiver um sólido suspenso na sua amostra, ele vai
primeiro você vai fazer essa correção e ele vai excluir esses particulados, tá? Então, geralmente também o pessoal não usa porque a amostra ou é filtrada ou não vem com esse corpo, né, com esse corpo estranho, então não utiliza. Mostrar absorbância, como o próprio nome diz, é para mostrar absorbância, igual eu já falei para você que tem. Range definido pelo usuário. Não é legal ativar o range definido pelo usuário. Por quê? Porque se o seu kit, nesse caso, ele lê de 0025 até 1, e você definir que a leitura sua é de 0,5 até 0,7, se der um resultado fora disso, ele não te mostra o resultado, tá? Ele bloqueia o teu resultado. Então a gente não usa o range definido pelo usuário, porque não faz sentido. Ajuste de 0 é o que eu falei para você. Lembra dos 7 dias? Sim, lembro. Então, aqui o ajuste de 0 é para você sobrepor o 0 que você fez anteriormente, tá? Então você clica aqui, se você quiser sobrepor num método específico, e você passa uma água nova, vamos dizer assim, tá? Branco da amostra, utiliza quando a amostra tem cor. Então, se fosse um equipamento da RAK, você faria o branco com a amostra mesmo, né? Que aí geralmente coloca o primeiro e o segundo reagente, o terceiro não. Nesse caso, como é água, para você zerar, se caso a sua amostra tiver cor, você ao invés de zerar com água, você vai zerar com a sua amostra. Então você vai colocar a sua amostra aqui no suporte, ele vai te dar um resultado, você vai clicar em definição, branco da amostra, e vai passar a sua amostra primeiro antes de passar a sua análise. Por que que existe esse branco da amostra? Porque ele faz uma subtração, ele armazena a absorbância presente na sua amostra e subtrai do seu ensaio. Então vamos supor, a sua amostra tem cor e ela tem 0,100 de absorbância. A sua amostra reagida tem 0,200. Você concorda comigo que o resultado real dessa amostra é 0,100? Sim. Só que se você não fizer o branco da amostra, você teria que fazer esse cálculo na mão. O equipamento faz isso para você de forma automática. Então você coloca a sua amostra aqui dentro, ele vai salvar a análise, a absorbância, e na hora que você colocar o seu ensaio, ele faz a leitura já fazendo essa subtração. Tá? Apenas isso. O reagente do branco é a mesma coisa, só que agora para o reagente. Lembra que eu te falei que nós não fazemos branco para esse equipamento? Sim. Nós temos um caso específico que é o kit de cloreto, tá? E no kit de cloreto ele pede para fazer o reagente do branco. Por quê? Geralmente a água que você vai utilizar para fazer a leitura, o ensaio, né, no equipamento, você vai usar a melhor água do seu laboratório, tá? E até mesmo numa água Miliquet, tipo 1, a melhor água que existe, né, da Merck, ele passa cloreto. E aí, o que isso quer dizer? Que mesmo você passando com uma água perfeita, vai ter uma porcentagem de cloreto. E se você não fizer o reagente do branco, você tem um falso resultado. É a mesma coisa do branco da amostra, só que agora para o reagente. Então pensa assim, ó, na água que você está usando, você vai fazer o reagente do branco. Se você não fizer o reagente do branco, vamos supor que a água que você zerou, ela tem 20 ppm de cloreto. O seu ensaio, ele tem 40. Se você não fizer o reagente do branco, ele vai te dar o resultado de 60. De 60, ele vai somar 20 da sua água mais 40 da sua amostra. Quando você faz esse reagente do branco, você tem 20 da água e 40 da sua amostra, só que não tem que tirar 20, aí sim o seu resultado é 20. Por esse motivo que você precisa fazer o reagente do branco para o kit de cloreto. Sílica, ferro, dureza, fosfato, não precisa, tá? Só o cloreto, que foi ainda algo que eu descobri na prática. Eu estava num cliente no Mato Grosso, e aí ele fazendo uma análise de cloreto, eu falava, gente, meu resultado tá errado, porque eu passava padrão, né, esperava aí, vamos supor, 1 ppm de cloreto, dava 3, eu falava, não, eu não errei a diluição. Aí eu fui e fiz uma análise da água, quando eu bati a água, estava dando 1,95 ppm de cloreto no Miliquet. Então ele estava saturado, né? O pessoal não tinha trocado a coluna, e aí ele manteve essa soma aí absurda, né? Então temos que tomar esse cuidado. Então existem essas 3 modalidades de zero, tá? Qual que é a vantagem agora, Fabrício, aproveitando aí a deixa,
Nós temos aí mais uns minutinhos. Depois eu vou abrir para você perguntar aí, caso tenha alguma dúvida, tá? Mas eu gostaria de falar com você sobre os kits, tá? Não sei se você conhece os kits da Merck, deixa eu tirar aqui o desfoque da câmera para você ver. Bom, esse aqui é um kit da Merck, tá? Um kit de sulfito. A Merck traz para o mercado a ideia de todas as análises caberem na palma da sua mão. Então, real, né? Porque vem numa caixa. Nesse kit, nós temos os reagentes, consequentemente, lógico, né? Todos os kits eles vão vir nessa configuração. Uma caixa nesse estilo, que vai mudar é a amostra, né? Então, se eu tenho aqui uma de sulfito, eu tenho outras que é de ferro, mas a estrutura externa do kit é a mesma, tá bom? O que eu gostaria de falar para você sobre esses kits? Produtividade, segurança, porque você deixa de fazer reagente. Não sei se você usa alguns kits pelo método titulométrico. Aqui você já tem todos os reagentes prontos, você não precisa fazer a titulação, você não precisa preparar o reagente nem padronizar, então você ganha um tempo absurdo, tá? Quantidade de testes, muito alto. Esses kits, eles falam para você qual a quantidade de teste que faz, e principalmente, tempo de estabilidade, tá? Por exemplo, eu tenho dentro da caixa os reagentes, tem o QR Code que eu já mostrei para você, né? Aqui, ó. O QR Code está ali, eu tenho os 2 reagentes para essa reação, e tá vendo que eu tenho um papel aqui dentro? Esse papel é o que a gente chama de bula. É uma sanfona de idiomas, tá? Ele vem em inglês, não tem em português, infelizmente. E aqui ele fala tudo sobre o kit. Aplicação, metodologia, influência e outros reagentes, os reagentes auxiliares, o preparo, o procedimento, fala tudo, tá? Então, por exemplo, esse kit de sulfito, ele uma microcolherzinha, né? A microcolherzinha que eu falo é que os kits da Merck, eles já vêm com a microcolher, ó. Então aqui é uma colherzinha, ó, tá vendo? Tem uma cavidade aqui, então é uma dessa. 3 ml do reagente 2, que é esse aqui. 5 ml da água e 2 ml da amostra. 2 minutos de reação e faço a leitura. 2 minutos para fazer uma análise de sulfito, maravilhoso, né? Só que se eu te falar que para esse kit você pode ler em até 1 hora, essa é a vantagem que o kit da Merck tem. Tempo de estabilidade. Exato. Enquanto com as outras metodologias você precisava fazer e já realizar a leitura, no kit da Merck você tem um tempo de estabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você ler depois dos 2 minutos da reação, beleza, mas se você ler depois de 1 hora, o resultado vai manter o mesmo, tá? É claro que não é 1 hora para todos os kits. Nós temos kits que tem 1 hora, 45 minutos, 15 minutos, tem outros que são instantâneos. Mas a maioria tem um tempo muito grande. Então você consegue fazer uma batelada maior de análises aproveitando esse tempo de estabilidade. Aí depois você lê de uma vez. Por exemplo, eu estava num cliente, o que eu falei para você de anteontem, né? E eu tive que fazer 110 análises lá, né? Essas 110 análises eu fiz com 4 horas. Isso porque eu estava esperando o pessoal trazer a amostra. Porque quando eu cheguei, eu fiz todos os kits que tinham uma estabilidade maior e depois eu fui para os que eram instantâneos. Então, por exemplo, o sílica ultra baixa, né? Eu fiz todos lá, tinha 1 hora de estabilidade, fui fazer o de dureza, que é instantâneo. Terminei de ler o de dureza, eu ainda tinha mais 40 minutos para ler o sílica ultra baixa. Aí depois eu passei o sílica ultra baixa tudo de uma vez. É que o sílica ultra baixa, por que a gente faz isso? Porque o procedimento é 5 minutos, mais 5 minutos, então a gente faz isso para não perder aquele tempo lá na frente. E você pega, faz a dureza como é instantâneo, o tempo de reação do ultra baixo e do alta é um tempo de 10 a 15 minutos, 13 minutos. Né? O ultra baixa é 10 minutos, a primeira reação é 5, a segunda é 5, o baixo é 13, é 3 e 10, e o alto é 4. 2 e 2. Então você faz esse que tem um tempo um pouco maior e vai fazendo o restante até dar o tempo certinho, entendeu? Você não perde tempo, né? Você ganha o tempo do laboratório, fica melhor para vocês, para fazer outras coisas. Né? Com certeza. Sim. E você ganha a produtividade, né? Porque aí você tem 1 hora para ler, você pode aproveitar o seu analista para fazer outras coisas, né? Então, assim, o kit traz muita facilidade, tá? E sem contar na precisão analítica, tá? Por que eu digo isso? Porque a Merck, ela mostra para você um certificado de análise desse kit.
todo o kit da Merck ele é feito em 30 pontos de calibração. Então, assim, se você entrar, você, por exemplo, adquiriu o kit de sulfito comigo, eu vou te mandar um documento falando do certificado de análise. E aí lá vai ter a acuracidade, a tolerância, o erro, os pontos que ele foi analisado, que ele foi calibrado, e tudo para você fazer a análise com o kit que você adquiriu. Tem um outro ponto, se por um acaso você não adquirir o espectro da Merck, você também pode usar os kits no equipamento da RAC, tá? Só que, vamos lá, se você já está com essa ideia, a gente consegue unir o útil ao agradável e trazendo mais tecnologia, né? Porque, infelizmente, no equipamento de outro fornecedor, você não consegue usar o Live ID, por exemplo, né? E sem contar na lâmpada também, que é um fator, assim, crucial na determinação de uma escolha. Então, assim, ó, se eu fosse hoje um cara que tivesse a posição de escolha, eu já ia direto no equipamento da Merck, com os kits da Merck. Tanto é que a gente tem aí grandes nomes, né, no mercado que usam. Raizen, por exemplo, a Ativos, a Tereos, Cófico. Então, assim, a gente tem cases que comprovam a qualidade que o equipamento tem e a eficiência dos kits.